Você falou sobre relacionamento abusivo, sobre relacionamento tóxico, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Como identificar que eu tô num relacionamento abusivo? Como que eu posso identificar? Eu tô com minha namorada ou tô com meu namorado, só que ele começa a ser um pouco chato aqui, começa a cutucar ali, começa a falar que essa roupa não tá legal, começa a tentar me controlar ali. Em que momento é só uma coisa normal, de uma preocupação, e a que momento se passa dessa coisa normal e se torna um relacionamento tóxico mesmo, propriamente dito, um relacionamento abusivo? Ótima pergunta. Então, a gente tem uma ideia de que a gente não quer ser chato e ficar criticando a pessoa, não sei o quê, né? Poxa, eu vou deixar isso passar, vou deixar aquilo passar. Então, assim, nada que é intolerável a gente deixa passar. E a gente só consegue definir o que é intolerável se a gente sabe os nossos valores. Então, por exemplo, um valor que eu tenho é que eu gosto de crescer e aprender. Eu estou sempre me colocando metas maiores. Isso significa que se eu tô com um rapaz, eu sou casada, e se meu marido, ele não é assim, ele cresce junto comigo. Mas se ele se incomodasse com o meu crescimento, então eu já sei que isso é tóxico para mim, porque isso é o meu valor central. Você entendeu? É muito difícil eu saber o que é tóxico para mim se eu não faço a menor ideia quem eu sou. Então eu diria para as pessoas quais são seus 3 a 5 maiores valores. A gente tem que saber as nossas necessidades para eu conseguir saber quando essa necessidade não tem chance de ser satisfeita nesse relacionamento. Então, o que vai acontecendo? Eu tenho aqui os meus critérios. Não é critério tipo, você tem que ser milionário e também você... Não é essas coisas artificiais, são coisas mais profundas que possibilitem um vínculo a longo prazo mesmo. Então eu tenho que saber o que é importante para mim, para eu ter saúde mental, para eu conseguir expandir na vida e para eu me sentir à vontade perto dessa pessoa. Eu tendo clareza sobre os meus valores, fica muito mais fácil entender quando a pessoa está ultrapassando os meus limites. Aí o que acontece? Aqui é o X da questão. Eu vi um vídeo esses dias onde uma mulher falou: se o seu marido, namorado, deixa uma meia suja no chão, o que você vai fazer? Ficar educando o seu marido? Que ridículo. Essa meia suja no chão só está incomodando a você. Limpa você. Aí eu fiquei pensando, peraí, cara. Se 2 pessoas estão morando juntas e só uma está cuidando do espaço e está se incomodando, então tem um problema com não existir diálogo sobre isso, porque se está me incomodando, isso é um primeiro sinal de um relacionamento saudável, que eu posso te abordar sobre o que está me incomodando. É que eu não vou te abordar te criticando, eu vou falar, amor, quando você deixa as coisas no chão e só eu pego as coisas, isso gera uma frustração dentro de mim. Eu sinto que o meu tempo não é tão importante quanto o teu. O que você acha da gente fazer uma lista de tarefas que cada um faz? Você tem uma outra solução? Então, se eu consigo abordar a pessoa no momento que acontece, não acumula. Isso não acumula, eu não explodo na hora de abordar ela. Porque eu não vou deixar passar. De ter espaço para diálogo é o primeiro sinal de um relacionamento saudável. Quando você pisa em ovos, você não pode falar para a pessoa. Ela leva para o lado pessoal. Ela começa a virar a conversa e te acusar. Ou ela se coloca no lugar, mas você tem que entender que eu sofro, né? Não tem diálogo. Então aquela meia no chão vira uma meia no chão durante 30 anos de casamento. E você toda vez você vê, não é uma meia no chão, é o fato de que você tem que pisar em ovos, o fato de que você tem que aceitar um desequilíbrio, algo que não é recíproco na relação, o fato de que você vai se desgastar com o mesmo assunto sendo abordado durante 30 anos e ele nunca é resolvido. Então... A câmera morreu. Pode continuar. Tá. Então, eu vi a primeira coisa que eu não gosto, eu não sei se a pessoa tem disponibilidade ou não para conversar sobre aquilo, mas eu posso abordá-la sempre com respeito, porque se eu chego com os 2 pés no peito, eu também estou errada. Isso não é comportamento de adulto. Você não gostou do negócio, te acalma. A primeira coisa que todo mundo tem que aprender a fazer é se acalmar. Se acalma, entra em contato com o que não gostou, usa a linguagem de comunicação não violenta. Então você não chama a pessoa de rótulo, seu idiota, seu imbecil, seu porco. Não.
Você descreve de forma neutra o que você observou. Amor, eu observo que quando você chega em casa, você sempre deixa as roupas pela casa inteira. Fala como isso te impacta. Eu sinto frustração, eu sinto tristeza, que isso vai ser algo que vai estressar nosso relacionamento, né? Sugere algum tipo de solução. Tava pensando na gente deixar o cesto de roupa aqui do lado, perto da porta, você já chega, você coloca, né? Pergunta para a pessoa se ela tem alguma sugestão. Você usando essa formulazinha, você se regula internamente. Antes de abordá-la, você esclarece as ideias sobre qual é o problema de fato, você expõe sua vulnerabilidade, o que convida a pessoa a também, putz, cara, eu não sabia que te impactava desse jeito. Se ela tem capacidade de se importar, e algumas pessoas não vão ter, ela pode até ter uma resposta inicial meio assim, mas ela vai refletir e ela vai querer resolver, porque você não chegou rotulando seu idiota, seu imbecil, seu não sei o quê. Então eu tenho conversas difíceis em todos os momentos. Porque pode ser que eu brisei na batata. Pode ser que eu falo, amor, eu percebo que você está indo muito no banheiro com o celular. Isso me gera um gatilho de desconfiança. Sei que às vezes não tem a ver com você, mas eu tenho muito essa desconfiança. Eu me pergunto, será que está fazendo alguma coisa? Será que ele está com outra? Não sei o quê. Você se importa da gente conversar sobre isso? Não é que você não possa ir no banheiro com o celular, mas eu queria falar sobre esse gatilho de abandono, de rejeição que eu tenho. Você tem alguma sugestão? Amor, tava falando aqui, ó, sobre o jogo de futebol, aqui, ó, não sei o quê. Não que a pessoa tenha que te mostrar o celular dela, não é isso que eu tô falando. Mas mesmo quando a gente tá brisando na batata, e a gente tá exagerando, é um gatilho que não tem nada a ver, um relacionamento saudável tem espaço pra gente falar sobre os nossos gatilhos brisantes, contanto que eu não chegar com 2 pés no peito, cheio de rótulo, com o dedo na cara. Você entendeu? Uhum. Mas e se os valores da pessoa, por exemplo, for ser deixar meio no chão, assim? Se são valores que ele julga ser importante, se ele é um cara que ele é preguiçoso e ele entende que esse é uma virtude dele, é um valor que ele tem. Parece uma pergunta meio besta, assim, só que, por exemplo, e se os valores... E se o que está te afetando são o que para aquela pessoa são os valores dela, sabe? São as coisas que ela acha importante. Por exemplo, eu me afeto que você gosta de assistir muito futebol, porque você fica distante de mim, mas às vezes o valor do cara é assistir muito futebol. Ou ao contrário, a menina, eu não gosto que você saia com seus amigos e tudo mais, mas não, pera lá. Eu acho importante pra mim sair com minhas amigas, sabe? E quando o que você tenta alterar na pessoa, pra pessoa é muito importante. Como que fica isso daí? Então, aí que tá, né? Eu tenho que ver se isso que é importante pra ela vai me destruir por dentro. Porque se vai me destruir por dentro e a pessoa tá me comunicando que ela vai continuar fazendo isso, então eu tô escolhendo ficar num relacionamento que vai me destruir por dentro. Então a gente tem que tirar da cabeça, eu não estou mudando a pessoa. Quando a gente está a dois, seja numa empresa, trabalhando juntos, seja numa equipe de qualquer tipo, seja em parceria, seja numa parceria amorosa, é claro que eu vou modificar algumas coisas minhas para que o ambiente possa ser melhor para os dois, mas eu não vou ferir meus valores base. Se eu percebo, por exemplo, eu quero crescer na vida, né? Que nem eu te falei, eu gosto de crescer. Isso te incomoda? E é um valor seu não crescer na vida? Você quer um negócio mais simples. Às vezes você não é tóxico, mas a gente não é compatível. E aí vai ser tóxico pra mim. Ou pode ser tóxico pra você me ver querendo fazer coisas que eu vou achar que de algum jeito ou outro você vai acompanhar num certo nível, mas você não quer, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que lidar com o nosso gatilho de abandono, de insuficiência, de inadequância, porque muitas vezes a gente aceita o inaceitável porque a gente acha que não vai conseguir coisa melhor. Eu não falei que a gente tem que saber os nossos valores? Uhum. Quais são os seus valores? E quais são não negociáveis? Tem coisa pra mim que é não negociável. Pra mim é não negociável estar num relacionamento onde eu não consigo ter conversa difícil. Pode ser amizade, pode ser com as minhas irmãs. Não tem espaço pra conversa de vício? Tchau, tenho muito trauma com isso aí, muitos relacionamentos. Não tem, por isso que eu não tenho um relacionamento tóxico na minha vida. Quando não é compatível, não é muito uma questão de diálogo. É só, seus valores são diferentes do meu, infelizmente a gente tem que ir atrás de outra pessoa. Porque senão você está escolhendo estar no lugar que vai te ferir todo santo dia. Como é que isso vai ser daqui a 5, 10, 30 anos? Isso é uma escolha. Você já percebe que a pessoa não muda? E não é não mudar você falando
de forma agressiva com ela. É do jeito que eu falei. Você fica lá toda madura, todo maduro lá, você vai se regular antes, você usa comunicação não violenta, você chega, você tenta abordar a pessoa, ela não tá nem aí pra você, você vê que isso é uma tendência, não tem nunca resolução pra absolutamente nada, ou para coisas que são extremamente importantes pra você, dá até pra ter um diálogo maduro, tipo, cara, às vezes a pessoa não é tóxica, mas tipo, você percebeu que a gente não é compatível? O sonho da sua vida é acordar 5 horas da manhã e surfar. E viver o resto da sua vida nessa cabaninha ao lado da praia. É lindo esse sonho. Mas o meu sonho é morar em Paris, é ser multimilionária, é não sei o quê. Cara, eu desejo que você encontre uma mulher para surfar contigo todo dia. E é difícil ter esse nível de maturidade. Mas se eu não tiver esse nível de maturidade, eu tô desejando a pessoa uma existência que não é dela. E eu tô me matando por dentro só para não ficar sozinha. Você entendeu? Sim, sim. Pô, perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa. Como que você vê a pornografia no relacionamento? Quando o parceiro gosta de consumir muita pornografia? Porque muitas mulheres se incomodam com isso, né? Alguns homens também devem se incomodar, mas imagino que são mais as mulheres. Quando você falou do homem que entra no banheiro pra ficar no celular, e se esse homem entra no banheiro pra consumir a pornografia? É algo saudável, algo que dá pra fazer uma certa conciliação ali com a pornografia, ou você acha que é algo que afeta muito os relacionamentos? Eu acho que tem tudo a ver com ver o contexto individual das pessoas. E se a mulher gosta de pornografia também? Eu, por exemplo, eu não assisto pornografia há, sei lá, 13 anos. Meu marido também não assiste pornografia há mais de 10 anos. Então, a gente tem isso em comum, né? Agora, eu já vi caso de relacionamento onde o cara queria assistir pornografia durante o ato sexual. Isso incomodava a mulher muito, porque ela não queria fazer aquelas coisas. Enquanto ele estivesse transando com a mulher, ele gostava de botar a pornografia na televisão. Isso. E ela não se sentia bem com isso. Ela achava esquisito. Pra ela, achava que ele tinha uma compulsão, né? Ela se sentia objetificada. Ela não achava que ele estava com ela. Então, tem que ver, eu já vi mulher, no entanto, tipo, depois do primeiro filho, onde ela não tinha saco nenhum pra transar, e ela também não queria que ele ficasse sem gozar, falou, vai bater punheta, então. Ah, daí deu certo. Você entendeu? Então, depende muito do caso. É importante a gente entender que eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, fulano é uma pessoa, Beltrano é outra pessoa, né? Agora, por isso que eu falo muito do meu trabalho a partir da bússola, a respeito da bússola interna de cada um. O que é a bússola interna de cada um? Certamente, você já teve experiências que algo dentro de você falou, ih, tá esquisito. De repente você não conseguia nem articular por que estava esquisita aquela experiência, mas algo estava errado, estava pesado. E aí você continuava tentando se forçar a ter aquela experiência e você ia ficando mais depressivo, você ia ficando com ansiedade, sei lá. Então a nossa bússola interna é o nosso sistema neurológico e intuitivo falando com a gente através de sinais somáticos e intuição e coisas que a gente não consegue nem descrever. Cara, não, mano, tá errado isso aqui, cara. E a nossa bússola interna, então ela tá apontando pro não quando a gente sente essa coisa pesada, que pode ser tensão, pode ser medo, pode ser desespero, pode ser depressão, pode ser várias coisas que é o nosso corpo falando algo tá errado, algo tá errado, algo tá errado. Se a gente insiste, a gente tá ignorando o nosso sistema neurológico que nasceu, que existe literalmente pra gente sobreviver, tá? Mas ela também aponta pro sim, ela fala, cara, quanta leveza. Nossa, quanto alinhamento perto dessa pessoa. Dá para conversar 13 horas com essa pessoa. Eu cresço ao lado dessa pessoa. Algo com essa pessoa me traz a prova de que Deus existe, sabe? Sei lá, entendeu? Então, a gente tem que, acima de tudo, estar antenado com essa inteligência interna que a gente tem, que todo mundo tem a sua, e a sua é diferente da minha. Uhum. Às vezes a sua bússola interna vai falar, não, isso tá pesado, para algo que para mim é tipo, nossa, eu esperei minha vida inteira para sentir isso. Por isso que, em vez de procurar algo externo, só externo para nos guiar, que fale o que é certo e errado, peraí, cara, você tem uma existência única, individual, valores absolutamente únicos, você é uma criatura que a natureza fez que não existe igual, nunca vai existir igual, e você tem necessidades absolutamente suas. E você tem esse sistema todo dentro de você que fala, não, opa, desviei da rota, deixa eu recalcular, voltei pro sim. Tô no sim, putz, agora tô indo pro não. Pode ser uma carreira, você pode estar sentindo, caralho, algo tá errado nessa carreira. Eu sinto esse peso todo dia. É sua bússola falando, cara, não é pra você.
Você tem que descobrir o que faz a sua bússola interna falar sim, sim, sim. Aí você descobre que você quer virar criador de conteúdo. Você quer virar professor de dança. Você quer ser engenheiro, sei lá o que você quer fazer da vida. Mas se a gente ficar no dia a dia assim percebendo, minha bússola tá falando o quê para essa experiência? Tá falando não. Então isso significa o quê? Recalcula a rota. Recalcula a rota para onde? Para onde faz ela apontar para o sim. Se eu constantemente estiver conectado de dentro para fora, nunca mais eu vou me guiar de fora para dentro, porque não tem como eu satisfazer minhas necessidades absolutamente únicas com valores externos. Faz todo sentido. Você sempre sentiu o seu instinto, né? Sim.